Patrícia? Ok, colegas, então, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia de hoje, dia 12 de julho de 2021. E na primeira metade da sessão de julgamento dessa tarde, antes do intervalo, o conselheiro Márcio não estava presente e foi substituído pelo conselheiro Diogo. E o conselheiro Márcio retornou, agora nessa segunda parte da sessão de julgamento da tarde ele vai participar. Então nós vamos fazer o julgamento dos processos do Márcio agora, que não tinham sido julgados enquanto ele estava ausente, né? Por óbvio, né? Ele não estava presente. Então, o primeiro processo que deixou de ser julgado agora à tarde, na primeira parte antes do intervalo, foi o item 26 da pauta, da recorrente Eucatex Indústria e Comércio Limitada. Eucatex Indústria e Comércio Limitada, item 26, de relatoria do conselheiro Márcio. Então tá, Márcio, eu vou passar a palavra a você, pode iniciar a leitura. Se for possível fazer um resumo, tá? A gente agradece, pode começar. Tá bom, eu vou tentar resumir o máximo possível, mas pelo decurso do tempo que eu relatei esse processo, talvez eu não consiga. Trata-se de um auto de fração correspondente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta de um período de janeiro de 2013 a novembro de 2015. O contribuinte ele foi cientificado do termo de origem, sendo intimado a comprovar a origem dos créditos utilizados para compensações de EFIP nas competências do período analisado. Resposta afirmou que os créditos teriam origem na alteração da incidência das contribuições previdenciárias devidas pela empresa nos termos da Lei 12.546. Em 2018, de janeiro, a empresa informou a fiscalização a adesão ao PERT, instituído pela Lei 13.496. Entre os débitos encontrava-se um relativo a CPRB, não relacionado no relatório de situação fiscal. A análise dos documentos apresentados levou a autoridade tributária a identificar que a empresa não havia declarado em DCTF e nem pago tempestivamente antes do início da ação fiscal tem um parêntese aqui, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A conclusão foi de que, somente após a ciência do início do procedimento fiscal, o contribuinte transmitiu declarações incluindo débitos, sendo esta a causa de não terem sido processados pelos sistemas internos da RFB e não terem sido listados no relatório de situação fiscal do contribuinte. No que diz respeito aos valores que teriam origem em débitos de meses anteriores, a fiscalização identificou divergências quanto à valoração dos créditos com a utilização de critérios não previstos na legislação. Ao fim, concluiu que as compensações informadas nos campos compensação, valor compensado, estão coerentes com os créditos originados da desoneração da folha de pagamentos e de indébitos de contribuição previdenciária. A empresa não declarou tempestivamente débitos da CPRB, assim, necessário o lançamento dos valores não declarados pagos no período sob fiscalização. Diante dessas conclusões, a autoridade formalizou crédito tributário referente a esta espécie tributária, conforme planilha postada nos autos. Na impugnação, isso no valor de um montante do crédito de cerca de 14 milhões de reais. A impugnação, o sujeito passivo alega que a Constituição é nula, pois os débitos se encontravam regularmente parcelados. Afirma que o termo de início tem como objeto exclusivamente a apuração das contribuições da Seguridade Social incidentes sobre a folha de pagamento de salários e que o início do procedimento fiscal, redirecionando a ação fiscal para as contribuições sobre a receita bruta, data de 4 de maio de 2018. Sustenta que todos os débitos originários se encontravam parcelados de forma espontânea, com os benefícios da legislação 13.496, conforme recibos de adesão e DAFs. Apresenta a decisão e, ao fim, requer, o requerimento, julgamento seja julgado nula a Constituição, vez que os débitos se encontravam em parcelamento especial, sejam restabelecidas as informações sobre as contribuições da CPRB. O requerimento de desistência parcial da impugnação. Em 21 de dezembro, o sujeito passivo apresentou petição requerendo desistência parcial, onde afirma que a requerente apresentou impugnação tendo como premissa a existência de prévio pedido de parcelamento. Logo, em data anterior à lavratura do lançamento, e comunicou a inclusão do débito na modalidade do PERT RFB demais débitos.
nesse sentido, é indevida a multa de ofício posteriormente imposta. No documento, o sujeito passivo informa a renúncia a quaisquer alegações de direito no que tange ao valor principal e dos juros, remanescendo tão somente a discussão quanto à multa aplicada e os juros incidentes sobre tal multa, requer, ao final, a inclusão da parte relativa ao valor do principal no sistema de consolidação do PERT. A autoridade julgadora de primeira instância informou que o contribuinte requeriu a desistência parcial e não conheceu as razões aduzidas na defesa. Em se tratando da multa aplicada, informou que não foram apresentados questionamentos específicos, tendo ocorrido a preclusão. Ressaltou que o contribuinte requeriu a inclusão da parte relativa no PERT, atividade para a qual a delegacia de julgamento seria incompetente. O contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou recurso. Nele, enfatiza que a autoridade julgadora deixou de apreciar todos os questionamentos contidos na impugnação, quais sejam nulidade da autuação, irregularidade do termo de início, espontaneidade face ao parcelamento da dívida em curso, princípio da ampla defesa e legalidade da decisão do auditor retificar as DCTFs. Depois, passa a reiterar os termos da impugnação. Pois bem, o recurso voluntário é tempestivo e dele toma conhecimento em que pese o recolhimento da desistência. Então, eu vou trazer de novo, lembrar de novo que no requerimento da desistência ele menciona que é indevida a multa de ofício. E mais à frente, ele fala que requer com urgência sensibilização do processo de cobrança, declarando para todos os fins a desistência parcial da impugnação apresentada, e que renuncia a quaisquer alegações de direito no que tange ao valor do principal e dos juros, remanescendo tão somente a discussão quanto à multa aplicada e os juros incidentes sobre tal multa. Através da citada documentação, carreada apenas em 21 de dezembro de 2018, a renúncia expressa da via administrativa, a fim de incluir no PERT os débitos constituídos pelo auto de infração destes autos. O recorrente desejou apenas discutir a multa de ofício aplicada no percentual de 75% e os juros de mora sobre esta incidente. Mas, como apontado no acordo recorrido, tal matéria não havia sido apontada expressamente na impugnação. Então, como é que ele fala aqui no acordo? Observa-se que não foram apresentados questionamentos específicos na impugnação a respeito dessa matéria. Em relação à multa aplicada e aos juros incidentes sobre a multa, ocorreu a preclusão, pois se tratam de temas para os quais não houve impugnação específica no prazo legal. Exceto que a documentação de 21 de dezembro de 2018 não pode ser aduzida como aditivo da impugnação por ter ocorrido após o trinstígio legal. Então, cabe cotejar a decisão da DRJ com o inquirido na impugnação, cuja remissão à multa consiste neste exerto. O STJ pacificou o entendimento que não cabe nenhum tipo de multa nos casos de denúncia espontânea. Na citada seção da impugnação, reiterada no recurso voluntário, após confessar haver sido cientificada do termo de início em 8 de julho de 2017 e haver requerido parcelamento em 10 de julho do mesmo ano, o contribuinte defendeu estar espontâneo, em razão do redirecionamento da fiscalização ocorrida com o termo de intimação fiscal de 4 de maio. A despeito da argumentação contra a multa parecer eventual ou mesmo frágil, a argumentação ainda é, em honra à lógica argumentativa nesse tópico na impugnação. Nela, o impugnante expôs que a razão por que contesta a multa de ofício e os sectários legais sobre ela é a crença em estar espontâneo. Ponto. Desse modo, a decisão recorrida, correta no não conhecimento da parte principal e objeto de renúncia parcial, deveria haver se pronunciado a respeito do argumento de que teria ocorrido redirecionamento na ação fiscal e concluir se o sujeito passivo estava ou não espontâneo quando da apresentação das DCTFs do pedido de adesão do PERT, o que refletiria na multa de ofício aplicada e nos juros de mora sobre ela incidentes. Nesse contexto, o contribuinte não pode exercer a contento seu direito à defesa constitucionalmente assegurado, pois o acórdão recorrido não conheceu o argumento da multa de ofício. Se este conselho prosseguisse na análise das razões recursais, seria o primeiro a se pronunciar acerca do eventual cabimento da multa de ofício e suprimiria uma instância administrativa. A cautela e respeito aos princípios processuais demandam que tomemos a decisão saneadora de anular a decisão de primeira instância, compulsando que a autoridade julgadora reanalise o argumento defensivo e decida no ponto em comento. Conclusão, voto em dar provimento à questão preliminar arguída, anulando-se a decisão recorrida para que uma nova seja preferida com a apreciação da alegação a respeito da multa de ofício. Como voto, presidente.
O débito discutido nesse processo aqui foi parcelado? Ele pediu parcelamento? Foi parcelado, mas ele afirma que a tese dele é de que a ação fiscal é dirigida a outro tributo, com um redirecionamento que ele perderia a espontaneidade. Não cabe a nós apreciar isso agora. Então, ele vai dizer, olha, eu devo o débito principal, mas eu não devo a multa de ofício porque eu estava espontâneo. Se estava espontâneo ou não, não cabe a nós falar em primeiro grau. Quem tem que falar isso é a DRJ. A DRJ expressamente fala que isso não foi arguído. Foi arguído. Ele fala que ele está espontâneo. É uma linha, mas é um argumento. Não dá para negar que é um argumento. Então, dessa forma, eu entendo que a melhor decisão é deixar a DRJ se pronunciar sobre essa multa e depois esse processo retorna ao colegiado para, então, que a gente aprecie, eventualmente ou não, suas razões. Que estranho. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ao processo? Francisco, como você vota? Só um minutinho, gente, eu estou fazendo uma... Esse é aquele caso, Dene, que vale tirar em vista de mesa para analisar os termos, para vocês decidirem da melhor forma. Porque Olha, talvez você queira cotejar todo o processo, entendeu? Eu estou inclinado a negar provimento ao recurso. Ele questiona o não conhecimento? Sim, questiona, diz que a decisão é nula. A decisão não apreciou todo o recurso voluntário, ou toda a impugnação. Mas questiona o não conhecimento, isso requer... Não. Não, ele vai dizer que a decisão é nula. De certa forma, ele questiona o não conhecimento, porque ele está questionando a própria decisão. Na verdade, o que eu entendi aqui, ele está questionando com o cessamento de defesa, porque a impugnação dele, nessa parte do que ele questiona a espontaneidade, que a multa já foi justamente porque, sob o pressuposto que não estava espontâneo, que a DRJ não enfrentou essa questão aí. O desejo dele é apenas cancelar a multa de ofício. E os conselheiros legais incidentes sobre a multa de ofício por acreditar estar espontâneo quando do pedido do parcelamento. Então, não deveria haver lavratura de autodifração, na opinião dele. Eu não vou me pronunciar a respeito se ele está ou não espontâneo, porque eu não sou o primeiro grau para me pronunciar. Quem teria que ter se pronunciado sobre isso é a DRJ. Embora seja um argumento muito lacônico, o argumento está claro. Ele diz, não cabe multa, pois estou espontâneo. É um argumento, não tem toda a lógica de argumentativa. Ele pede algo e explica por que ele pede aquilo. Então, não teria como a DRJ dizer que não conhece, que não foi argumentado isso. Foi argumentado de uma forma pobre? Foi argumentado de uma forma pobre. Estou argumentado. Ele não precisa trazer 10 parágrafos falando sobre espontaneidade para dizer que ele acredita estar espontâneo. Agora, Márcio, em relação a isso que você está falando, do argumento em si, se é uma multa de ofício, no momento que ele alega espontaneidade, eu acho que isso é um núcleo, é um argumento nuclear da questão mesmo, né? Porque se ele não tivesse espontâneo, se não tivesse a multa, é devida, exatamente, e pode até ser, é o que você está dizendo, não vai ser julgado ainda, né? E aquela coisa, Francisco, que ele não precisa trazer 10 páginas de jurisprudência explicando que é espontaneidade. Ele disse que não cabe multa, pois estou espontâneo. Não, eu só estou dizendo que aqui é diferente daquelas situações onde o contribuinte ele faz umas alegações, aí ele vem com uma série de subargumentos em volta ali, mas dentro do mesmo assunto, onde a DRJ não se manifesta sobre todos, mas ela forma a convicção a partir do núcleo daquele argumento dele principal, né? Que aí muitas vezes eles alegam a nulidade da decisão recorrida por cessamento de defesa. E não vejo nesse caso. O único ponto aqui é a multa de ofício, ele só se questiona com a multa de ofício, até mesmo em razão da monta do lançamento, né? Faz sentido ele se questionar mesmo da multa de ofício. Mas é justamente isso, se o único ponto é a multa de ofício, e embora que ele traga um único argumento, seja a espontaneidade, um está relacionado com o outro, é justamente isso daí que precisa ser analisado, né?
E como eu trouxe claro no acórdão recorrido, o acórdão recorrido fala que ele não se pronunciou expressamente. Ele se pronunciou, eu trouxe a impugnação e o acórdão recorrido para cotejo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação a esse item? Vamos lá, então. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu vou divergir, Márcio, e vou negar provimento, tá? O recurso. Para o item 26 da pauta, então, da contribuinte Eucatex Indústria e Comércio Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida de modo que uma nova decisão seja proferida com apreciação da alegação a respeito da multa de ofício. Vencido o conselheiro Dene, que não reconheceu a nulidade da decisão recorrida. Tá? Então, item 26, Eucatex, Indústria e Comércio Limitada. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos. Em dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, de modo que uma nova decisão seja proferida com a apreciação da alegação a respeito da multa de ofício. Vencido o conselheiro Dene, que não reconheceu a nulidade da decisão recorrida. Tá, esse foi o item 26. O próximo, item 26 da Eucatex Indústria e Comércio Limitada. O próximo item é Rio Sul Linhas Aéreas. São dois processos da mesma contribuinte. Itens 27 e 28, da contribuinte Rio Sul Linhas Aéreas em recuperação judicial. Rio Sul Linhas Aéreas em recuperação judicial, itens 27 e 28, também de relatoria do Márcio. Você vai fazer na ordem da pauta, Márcio? Dene, eu vou. Então, beleza. Colegas, item 27 da pauta. Pode iniciar a leitura, Márcio. Bem, eu vou direto ao voto, até botei aqui um chamativo para mim, vocês estão vendo. A princípio não houve decadência, né? Eu fiz um preâmbulo. E se trata do recolhimento ao fundo aeroviário, o qual o contribuinte argumenta que protocolizou peça, argumentando a inexistência de relação jurídico-tributária, e até agora não houve procedência, né? No mérito, ele pede pela cobrança de juros de mora e multa de ofício, ele pugna na realidade, mas não houve deferimento de liminar nem depósito montante integral, mas ainda estado de necessidade como argumento e ausência de fato gerador. Bem, o lançamento objetivou a prevenção da decadência do crédito tributário referente à contribuição do fundo aeroviário a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados cuja cobrança está sendo objeto de discussão judicial em uma ação ordinária específica. Antes da análise das questões recursais, convém determinar o andamento da ação judicial movida pelo contribuinte contra o INSS. Como exposto no acórdão recorrido, a decisão da 26ª Vara Federal julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica que obrigasse o contribuinte a recolher a contribuição ao fundo desde março de 89. O contribuinte apelou desta decisão ao TRF da 2ª Região, que deu parcial provimento para acolher a preliminar suscitada pela apelante no que tange ao reconhecimento do prazo prescricional decenal,
mantida quanto ao mérito a sentença de procedência do pedido nos termos da ementa a seguir. Eu não vou me debruçar sobre a ementa, tá aí para os julgadores, para os meus colegas lerem. Atualmente, os autos estão conclusos para julgamento no RESP 1.887.558. Faço análise das razões recursais. Em vista do permissivo do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, por concordar com a decisão de primeira instância por não terem sido apresentadas novas razões de defesa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador, adote seus fundamentos, mediante transcrição no inteiro teor de seu voto condutor. Presidente, eu não vou fazer a leitura, apenas essas partes rajadas. Então, por exemplo, no item 13, até porque todos podem conferir, né? Todos os conselheiros podem conferir, assim também o contribuinte terá conhecimento. Conclui-se, assim, que não houve a suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial, razão pela qual carecem de fundamentos argumentos contra a aplicação de juros e multa de caráter moratório, pois não há atualmente qualquer decisão judicial eficaz que ampare o inadimplemento das contribuições objeto da presente ação como retrovisto. Tem um microfone aberto, tá? Ao fim, eu trago aqui as questões de mérito, artigo 94, parágrafo 1º da Lei 8.212, artigo 28, inciso 1º, e demais elementos necessários de convicção para que, como conclusão, eu negue provimento ao recurso voluntário e defira, portanto, o crédito tributário objeto do recolhimento ao fundo aeroviário. É como voto. Repete a conclusão para mim, Márcio, por favor. Conclusão é negar provimento. Então tá. É que você falou uma coisa diferente, né? Mas tudo bem, beleza. Não, era só ratificando o lançamento, que era correto o lançamento devido à contribuição ao fundo aeroviário. Mas a conclusão mesmo é só negar provimento. Tá certo. Colegas, em relação ao item 27 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Márcio não, Vai que eu mudo, né? Vai que eu mudo o voto, né? Nossa, eu tô com um monte de coisa na planilha com os nomes de vocês, daí tem o Diogo, tá, o Ricardo, o Luiz não tá, assim, então eu tenho que ficar olhando certinho quem que é. Tem que ter um grau de atenção gigante, assim, e meu déficit de atenção não é dos melhores, assim, o meu grau de atenção não é dos melhores. Renata, como você vota? Acompanho. Rafael? Relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 27 da pauta, ficará assim o resultado. Item 27 da pauta, do contribuinte Rio Sul Linhas Aéreas em recuperação judicial. Item 27. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora ao segundo item dessa contribuinte, Rio Sul Linhas Aéreas em recuperação judicial. É o item 28. O item 27, a turma, então, negou provimento por unanimidade de votos. Vamos agora ao item 28, da mesma contribuinte. Pode iniciar a leitura. O item 28, Dani, ele se refere à contribuição SAT-RAT. Eu fiz também um preâmbulo aqui, né, só para chamar a atenção de vocês. A única diferença do voto anterior é que a autoridade julgadora de primeira instância não apreciou a questão do cálculo da alíquota pela atividade preponderante, a bem da súmula do STJ número 315. Então, antes de eu começar a leitura, eu vou fazer de novo aquele preâmbulo da ação judicial. Só que além da ação judicial, a ação judicial é que é a ação do SAT-RAT. Então, como consta das folhas 174, a decisão da 22ª Vara Federal julgou parcialmente procedente
O pedido formulado na ação e concedeu cautela para que o INSS se abstivesse de exigir a contribuição ao SAT, até que sobreviesse lei que definisse o conceito de atividade preponderante, de risco leve, médio ou grave. Entretanto, o TRF da 2ª Região deu provimento à apelação e à remessa necessária, julgou improcedente o pedido inicial do contribuinte nos termos da emenda abaixo. Após o não acolhimento dos embargos infringentes de declaração opostos à decisão transitou em julgado em 14 de dezembro de 2009. Passo a análise das razões recursais, que apenas reitera as razões, as antes deduzidas na impugnação. E aí, presidente, eu vou me abster da leitura e vou continuar a leitura na página 10, na página 8. Embora nua com a conclusão da autoridade julgadora, não houve enfrentamento do capítulo da impugnação, item 3, e liquidez do lançamento, atividade preponderante, reiterado nas razões recursais, em que o contribuinte sustenta a ocorrência de vício contra a alíquota utilizada. Esse capítulo da impugnação, o contribuinte recorda a existência de decisão judicial que recorreu à inexistência de relação jurídico-tributária no que tange ao SAT, tendo tido desfecho desfavorável, como podemos verificar. E depois defende que, em muitos estabelecimentos, são desempenhadas atividades administrativas e de vendas, escritórios e lojas. Apesar disso, está sendo exigida a contribuição à alíquota de 2%, com base na fração genérica da atividade preponderante por empresa, não por estabelecimento. Como não houve qualquer decisão da autoridade de primeira instância, dever-se-ia declarar a nulidade da decisão recorrida para que nova fosse proferida de tal modo que não houvesse prejuízo à defesa. Contudo, em face permissivo do parágrafo 3º do artigo 59, quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, esta pode não a pronunciar, nem mandar repetir o ato ou suprir-lhe a falta, a bem do princípio da eficiência, manifestado na apreciação processual célere. A súmula 351 do STJ anunciou que a alíquota do SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Ou seja, quando ele menciona individualizada pelo CNPJ, ele está estabelecendo que o SAT deve ser aferido por estabelecimento. É apenas pela atividade preponderante quando houver apenas um CNPJ de uma referida empresa. Dessa forma, a autoridade tributária deve levar em consideração cada CNPJ a fim de aferir o grau de risco e determinar a alíquota SAT. Em face à jurisprudência pacificada no STJ, a PGFN editou o parecer 2120 de 2011, cuja ementa segue a baixa de aplicação ao caso concreto e vamos furtar a leitura. A emissão de tal parecer culminou com a edição do ato declaratório número 11, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos já interpostos. Tal ato declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria e deve ser aplicada pelos membros deste Conselho, inclusive para evitar judicialização devida, indevida movimentação do aparato administrativo e questão já pacificada. Sendo assim, o recurso voluntário deve ser provido neste particular, vou até botar aqui, neste particular, a fim de que a alíquota da contribuição SAT seja calculada pela atividade preponderante, seja calculada pela atividade por estabelecimento, para ficar no termo da súmula do STJ. Concluo, portanto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para que a alíquota SAT leve em consideração a atividade por estabelecimento. Acho que é a melhor redação, né? A atividade preponderante pode confundir. Atividade por estabelecimento. Quando eu li atividade preponderante, eu imaginei que estava aplicando como era antes, né? Que aí não, eu retirei o preponderante. É por estabelecimento. Eu fiquei muito me perguntando se faria sentido anular a decisão recorrida para que ela se pronunciasse também da ação. Mas aí eu já pensei que não, pelo fato de estar dando provimento nesse particular, embora não esteja dando provimento em extensão total, que seria a inexistência de relação jurídico-tributária no SAT. Então, isso muito me afligiu quando eu fiz esse voto. Fiquei pensando realmente se eu estaria dentro do comando normativo do 59, parágrafo 3º, já que ele pugna pela inexistência. Ele seria concomitância, não, aí, Márcio? Concomitância. Seria?
porque independente de resultado, no momento que ele optou pela via judicial, ele abriu mão da discussão administrativa, né? Mas na via judicial, ele pede a inexistência da relação jurídico-tributária. Isso. Né? No fundo, E aqui é a apuração por estabelecimento. E a inexistência de relação jurídico-tributária. Então tá, eu estou mais confortável ouvindo o Gregório falar isso em voz alta, porque significa, então, que eu apliquei correto 59, parágrafo 3º. mas aí o 27 não era só a existência da obrigação de recolher o fundo aeroviário? O anterior, sim. Esse já é um outro processo que ele movimentou. Então, São dois... aí o 27 não teria a concomitância conforme esse entendimento do Francisco? Fazer pergunta difícil agora, 5h15, Ana. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Mas eu acredito que não. É porque ele vai alegar decadência e eu acho que a não incidência de multa e juros, justamente porque ele está discutindo lá. Mas lá ele discute justamente o mérito, que é a inexistência da relação jurídico-tributária, e aqui no 27 ele estava discutindo decadência, aqui foi um lançamento para prevenir decadência, né, porque ele estava lá discutindo judicialmente, e a questão da multa e dos juros, que não houve, pelo que eu entendi aqui, a incidência, né? Não teve depósito integral nem antecipação de tutela na ação judicial. Falou quase como relator. Muito obrigado, Gregório. Então é isso, né, Márcio? Você está dando... Opa, saiu o Márcio. Está meio instável aqui a internet. Então é isso, está dando provimento parcial para que seja considerada a líquida SAT por estabelecimento. Isso, Por né? estabelecimento, eu tirei o preponderante também da minha decisão. Aí é aquela situação que nós estamos vinculados, né? O parecer é aprovado pelo ministro. Eu confirmei aqui, aprovado pelo ministro. Eu só ainda estou assim, porque assim, a relação jurídico-tributária é genérica, é bem abrangente, né? Ela não englobaria qualquer discussão? Acho que foi o que o Gregório falou, foi um lançamento para prevenir a decadência. Você faz um lançamento para segurar o crédito tributário até que se sobreveia a decisão definitiva. Nesse caso já teve, inclusive. Mas a concomitância, a ação judicial pode ser antes ou depois do lançamento, né? Isso. Mas aí, como é que ficariam os lançamentos para prevenir a decadência, quando ele entra com uma ação de inexigibilidade, inexistência de relação jurídico-tributária? Você tem um lançamento para prevenir a decadência, inclusive simulado, né? Já foi tema de discussão na Câmara Superior várias vezes, até que simulou-se o entendimento de que é válido o lançamento para prevenir decadência. Então, eu não vejo, ele está fazendo uma decisão genérica, ele está dizendo assim, olha, eu não devo ao SAT-RAT, e a autoridade tributária está dizendo, vou constituir esse crédito a fim de que eu resguarde esse crédito, né? A fim de que eu proteja esse crédito de uma eventual derrota dele na ação judicial, pois derrotado eu não vou poder constituir passados 5 anos. Eu vejo assim, né? Eu não vejo uma concomitância, porque ele não está exatamente falando daquele tema, daquele lançamento, daquele período específico no tempo, naquele valor daquelas pessoas. Ele está fazendo uma defesa abstrata de que ele não deve ao SAT-RAT por N razões. Eu estou com a mesma dúvida do Francisco. Confesso. É porque assim, veja bem, para você prevenir a decadência, você lança. Para você constituir o crédito. Porque se você não lançar, não tem o crédito. Então, para ter o crédito, você tem que ter o lançamento. Então, você teve o lançamento, o crédito está constituído. Agora, essa questão, a discussão dela é no judiciário. Até aqui eu estou entendendo assim, essa discussão não vai vir para cá, porque ela já está sendo discutida lá. Mas lá está sendo discutida a inexistência de uma questão abstrata da relação jurídico-tributária no recolhimento SAT-RAT. Aqui está sendo discutida uma decisão concreta, que é o lançamento em um período específico, com uma alíquota específica, com a qual ele não concorda. Pois não. Porque, repito... Lá ele está dizendo, não sou contribuinte. Aqui ele pede, calcule aqui com base de acordo com o estabelecimento.
Porque senão não existiria a lógica do lançamento preventivo de decadência, porque todas as vezes, então, essa matéria deveria ser discutida, mas para que você constitua, para que exista crédito tributário, tem que ter uma atividade de lançamento, concorda? Então, o marco inicial dele é muito anterior da ação. Márcio, mas aí a súmula 1 do CARF, ela falaria, não pode concomitância, salvo se houver um lançamento para prevenir a decadência, e não existe isso. Mas eu não acho que isso seja concomitância de uma matéria, da matéria com a outra. A concomitância seria se ele dissesse assim, eu não sou contribuinte naquele espaço de tempo lançado. Então, mas toda vez que o lançamento for para prevenir a decadência, não tem problema ter ação judicial? Mas toda vez que o lançamento para prevenir a decadência tem ação judicial. Porque você só previne a decadência... Aí teria aplicação nunca teria aplicação da concomitância da súmula 1? Sendo que a súmula não fala, salvo se a ação já existir previamente ao lançamento para prevenir a decadência? Teria que analisar o caso concreto a caso concreto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você só pode prevenir a decadência se existe algo que pode firmá-la. Então, você previne ela. Se você entra com uma ação judicial e você quer resguardar o crédito tributário, essa ação tem cunho genérico, não sou contribuinte, como bem colocou o Gregório, você protege o crédito tributário e diz, fiz o lançamento dentro do prazo decadencial. E aí aguarda se vai ou não cobrar. Mas a súmula não diz isso, é isso que eu estou falando. Eu concordo com você até aí. Só que aí toda vez que o contribuinte tem uma ação, aí vem um lançamento posterior para prevenir a decadência, isso nunca teria concomitância. Só que não é isso que a súmula diz. E não é isso que ocorre na aplicação na prática. Porque senão a súmula falaria assim, olha, não pode, se o contribuinte tem uma ação judicial, ele está abrindo o direito dele de recorrer administrativa, salvo se a ação dele for prévia em razão de um lançamento depois que a gente está discutindo aqui, que é para prevenir a decadência. Só que não existe isso na súmula. Eu estou falando uma dúvida real, assim, que eu tenho para todos os casos também, porque isso ele tem aquele parêntese no final da súmula 1, que é o quê? Sendo cabível a apreciação de matéria distinta da constante do processo. Mas até aí não tem nada a ver. Mas e aí? Se eu tenho uma ação judicial que discute a mesma coisa do lançamento, não vai ter concomitância se a ação é prévia e o lançamento foi realizado só para prevenir a decadência? Só que isso a súmula não diz. Assim, faz todo sentido, e eu concordo. Só que não diz isso na súmula. E nunca vi a súmula deixar de ser aplicada sob o fundamento de que a ação é prévia e o lançamento foi realizado para prevenir a decadência. É porque se não tiver o lançamento, o contribuinte pode desistir da ação judicial e já decaiu, encerrou o assunto, entendeu? Então, por isso que tem essa previsão de você lançar para prevenir a decadência. Agora, eu nunca vi a súmula não ser aplicada. Exato. Agora, se você lançou, mas a questão já está sendo discutida lá no judiciário, lá, vai ser decidido lá. Sim. Tu tem 2 órgãos aqui, então, concomitantes. Então, bora fazer uma análise bem concreta. Tem 2 órgãos. A prevenção da decadência é dirigida à Receita, propriamente dita. Ele pode constituir o crédito tributário quando houver ações. A súmula 1 do CARF é dirigida a nós, julgadores da DRJ e julgadores do CARF. Então, o entendimento de vocês é de que, olha, a Receita pode constituir o crédito tributário, mas nós não vamos mais julgar impugnação e recurso voluntário referente a essa medida judicial, porquanto houve renúncia, porquanto no momento pretérito, qualquer que seja o momento, não importa se for pretérito, tem que ser pretérito para prevenir decadência, ele renunciou, porque ele está discutindo se ele é contribuinte ou não do tributo. Me parece isso. Eu já vi casos que, em tese, falando que esses processos de lançamento e prevenção de decadência, eles deveriam ser sobrestados e para ir para o núcleo X aí da Receita Federal para aguardar a decisão que será proferida no judicial. Porque, de fato, a questão vai ser decidida lá. A gente já tive caso aqui que, inclusive, foi feito isso. O próprio fiscal que lançou, ele determinou o sobrestamento. Edene, é o seguinte, como essa questão, qual a alíquota SAT é, a meu ver, menor, inferior à questão maior, que é, sou contribuinte do SAT, eu nunca vi isso no relator, mas a gente pode tirar de pauta, para eu só reanalisar essa questão, para a gente não atrasar nosso julgamento na tarde. Não, tirar de pauta não, mas pedir vista de mesa. Não, vista de mesa, era isso mesmo, tirar da pauta de agora. Não, vista de mesa sim, vista de mesa dá. Dá sim, podemos... É verdade que há outros elementos dentro do julgamento.
Mas esse elemento de reduzir a alíquota do SAP, eu posso muito bem também chegar no ponto em que a autoridade de primeira instância não se pronunciou e posso decidir pela anulação da decisão recorrida também. Ainda que a decisão recorrida vai dizer que não conheça. Então, eu acho que tem muita ramificação dentro dessa matéria. E tem muitas questões pedidas também, como pode ser lido no voto condutor do acordo recorrido. Não é apenas isso, é decadência, que ele não tem solubilidade para arcar com o crédito tributário. Então, tem muitas outras questões, além do fato de ser contribuinte do SAT-RAT. Então, era melhor fazer uma análise minudente. Tá. Então, ó, vista de mesa, tá? Eu vou dar uma olhada nesse processo também. Durante a reunião, a gente retoma o processo. Até dá para tirar o processo a pedido do relator, sabe? Mas daí tem aquelas repercussões, né? A questão da produção trimestral, tem todos os problemas, né? Então, aí põe evitar. Vamos fazer vista de mesa mesmo, e a gente tenta julgar esse processo durante Eu só me expressei mal, Dani. Eu quis falar realmente tirar de pauta do dia de hoje, para a gente analisar, só me expressei mal. Ou até pedir vista mesmo. Não, no caso, eu peço que fica para a reunião que vem. Não, mas vamos fazer vista de mesa. Se na volta da vista de mesa, durante a reunião, a gente vê que a matéria ainda está complicada, aí sai com vista mesmo, tá bom? Aí a gente já... Se a gente conseguir resolver, é um processo a menos para o mês que vem, que já vai ter muitos. Espero que não tenha tantos, né? Mas vai ter um bom tanto, eu acho. Então, colegas, esse foi o item 28 da pauta, vista de mesa. O próximo item da pauta agora... É o Correios e Telégrafos, 33. Isso. É o item 33, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de relatoria também do conselheiro Márcio. Item 33, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Pode iniciar a leitura, Márcio. Só um minutinho, eu estou só abrindo ele aqui também. São muitos processos meus à tarde que sobrou depois desse intervalo. Tá bom. Deixa eu ver se eu botei alguma anotação aqui. Leia apenas o voto. Na impugnação, o contribuinte, então, trata-se de um lançamento referente a contribuições sociais previdenciárias pagas aos segurados empregados de empresas prestadoras de serviço com cessão de mão de obra em decorrência de responsabilidade solidária no valor de 1.300.000, acrescido de juros e multa de ofício. Tá bom. O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte. Na impugnação, o contribuinte requereu a exclusão do corresponsáveis, alegou o cerceamento do direito de defesa em face à não prorrogação do prazo para apresentação da defesa, alegou a comprovação do débito e exibiu os comprovantes de recolhimento, apontou a inovação normativa e o caráter confiscatório da notificação fiscal. Contudo, no recurso voluntário, ele inova com pedidos de nulidade pela falta de emissão do MPF fiscalização, o cerceamento do direito de defesa, mas por motivo diverso, não apresentação dos fundamentos legais de todos os fatos geradores e pelo arbitramento, além de requerer a decadência não aventada na impugnação. Como se percebe da análise das peças de defesa do seu recurso voluntário, o recorrente apresentou argumentos novos e diversos dos que foram levados à apreciação do colegiado de primeiro grau, motivo pelo qual não podem ser conhecidos em sede de recurso voluntário. Com efeito, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora, não podem ser apreciados em fase da ocorrência da preclusão consumativa. Aqui eu vou trazer aquele texto que eu já trouxe, com alguns precedentes aqui do CARF, e vou passar a leitura a partir da página 5. Contudo, por ser a decadência questão de ordem pública, esta pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. O lançamento é referente ao período de maio de 95 a novembro de 98. Portanto, no caso concreto, não importa qual a regra aplicável, o lançamento estaria decaído, pois o crédito referente à competência derradeira, que é novembro de 98, só poderia ter sido constituído até 30 de novembro de 2003, pela regra do 150, ou 1º de janeiro de 2004, pela regra do 73, tendo o contribuinte tomado conhecimento apenas em 16 de março de 2004. Esse pertinente, voto conhecer em parte o recurso voluntário, exclusivamente na matéria de decadência, reconhecê-la e cancelar o lançamento. É como um voto.
apenas para retificar com esse empate recurso voluntário, para lhe dar provimento, reconhecendo a decadência e cancelando o lançamento. Faltou esse trecho, dar provimento nesse termo. Colegas, alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Francisco, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? O relator. Eu também acompanho. Então, para o item 33 ficará. Só um instantinho. Então, ficou assim, ó, para o item 33 da pauta, da contribuinte Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência, para, nessa parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento. Aí eu complementei, cancelando-se o crédito tributário lançado. É isso, né, Márcio? Cancelando o crédito. Deixar bem claro aqui. Tá. O próximo item da pauta agora é o item 34 acho que tem, não, só isso, da contribuinte SBIL, né, SBIL, SBIL, segurança bancária, é isso? Acho que é, né? Industrial Limitada, acho que é, né? Empresa de segurança, né? Não é seguro, não. Acho que é segurança mesmo. Acho que é segurança bancária. SBIL, SBIL, Segurança Bancária e Industrial Limitada. Item 34, também de relatoria do Márcio. Márcio, pode iniciar a leitura. Tá. Como eu não fiz nenhuma anotação, eu vou ler o relatório aqui. É um lançamento referente a empresas, SAT, RAT, e destinados ao financiamento da aposentadoria especial devido ao segurado sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde e integridade física, outras entidades, no valor de 1 milhão e alguns quebrados. A partir da conferência da folha de pagamento, a autoridade constitui o crédito tributário recorrente da remuneração paga, segurados empregados e contribuintes individuais não relacionados na forma de prolabore de pagamentos pela prestação de serviços a pessoas físicas. Observou que de agosto a dezembro de 2002, o percentual de recolhimento foi de 3%, não de 5,8%, ou seja, uma diferença de alíquota. Buscou provar que o contribuinte, apesar de não possuir segurados empregados registrados nos estabelecimentos filiais, emitiu notas fiscais e deduziu as retenções para abater as contribuições previdenciárias do estabelecimento matriz. Na impugnação, o contribuinte requer o cancelamento do crédito apurado com competências anteriores a setembro de 2002. Com relação à glose de retenção relativa aos filiais, o contribuinte esclarece que estes funcionavam como escritórios
administrativos, que os empregados da empresa estavam informados nas GFIPs e folhas de pagamento. Na hipótese de não ser desfeita a glosa, está-se adiante de bis in idem, enriquecimento ilícito por parte da administração pública, chamando a atenção ainda à operação concomitante mencionada nos parágrafos 68 e 69. E, com a intenção de resguardar seus direitos, formulou o pedido de restituição em relação aos valores retidos pelas empresas tomadoras dos estabelecimentos, o qual pede a termo eventual que seja designada a diligência para apuração de crédito e realização de operação concomitante. Na acordo de impugnação, houve rejeição da questão prejudicial pela sedimentação do prazo decenal e na glosa relativa aos serviços prestados pelos estabelecimentos filiais, invoca o artigo 203, parágrafo 6 da INSRP 3, a fim de referendar o lançamento. Denega a operação concomitante em a razão de haver pedido de restituição com objeto idêntico ao da impugnação. Indefere o pedido de diligência por considerá-lo prescindível. No recurso voluntário, ele rechaça e reitera as razões apresentadas na impugnação. Tá, eu fiz esse parágrafo aqui introdutório, embora eu coloco a julgamento aqui do colegiado. Embora a decisão da autoridade julgadora de primeira instância não haja citado em seu competente voto, o contribuinte somente impugnou a infração de glosa de retenções nas notas fiscais emitidas em face aos estabelecimentos, mas não as diferenças de recolhimento de segurados empregados e contribuintes individuais, tratando de matéria não impugnada. Eu falo isso porque ele reitera as razões de defesa. E isso não foi apreciado pelo acordo recorrido porque não houve impugnação expressa quanto a esse levantamento. Pode ser um parágrafo prescindível, até porque eu não sei se nós somos competentes a dizer se foi matéria expressa na impugnação ou não, creio que não, mas deixei apenas a título de conhecimento dos demais conselheiros. Bem, sobre a decadência. O contribuinte requereu a decadência do crédito constituído nas competências anteriores a outubro. Tá, vamos no caso concreto. Ele tomou conhecimento em 26 de novembro de 2007, que é referente a fatos geradores de janeiro de 2002 a setembro de 2005. Aqui é a prova do conhecimento, né? 26 de nove de 2007. Como houve pagamento antecipado, caracterizado pela retenção de 1 a 8 de 2002, eu declaro a decadência do crédito constituído. Está até informado no DAD também, referente a esse período. Então, preambularmente, eu reconheço a decadência de janeiro a agosto de 2002, já que o lançamento foi levado a conhecimento em 26 de 9, então poderia se lançar a competência de setembro. Glosa de retenções. O contribuinte defende o aproveitamento das retenções nos estabelecimentos filiais, escritórios administrativos, ou, na eventualidade, mediante operação concomitante. A leitura do regulamento da Previdência não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de aproveitamento das contribuições retidas em virtude de prestação de serviço mediante cessão de obra em um estabelecimento para abatimento das contribuições apuradas e devidas em outro estabelecimento. Então, o artigo 219 do decreto, ele é bem claro, sendo compensado o valor retido de que se trata, deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social. O artigo 219, parágrafo 4º, é a base regulamentar da norma da IN, utilizada pela autoridade julgadora na decisão de primeira instância, e cristalina estabelecer que as retenções só podem ser compensadas pelo respectivo estabelecimento. Não há, portanto, autorização para estabelecimento matriz, para que o estabelecimento matriz, não perca essa correção, para que o estabelecimento matriz aproprie-se das retenções incorridas por estabelecimentos filiais. A respeito da operação concomitante, os parágrafos 68 e 69 assim dispuseram. O contribuinte possui créditos oriundos de retenção sofrida por prestação de serviços, cuja emissão de nota deu-se pelos estabelecimentos filiais. Com a fito de orientação, o contribuinte foi instruído sobre como proceder para solicitar a realização de uma operação concomitante, de acordo com o que prescreve o artigo 215 da IN 3, de modo a poder utilizar os valores retidos nos estabelecimentos filiais para bater do valor apurado no presente NFLD. Em relação à operação concomitante, lecionava o artigo 215, antes da revogação da IN 900, ele lecionava que a operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito liquida créditos constituídos, utilizando-se de crédito de processo de restituição ou de reembolso. E é feito a pedido do sujeito passivo, por escrito,
na hipótese de restituição de créditos oriundos de reembolso da retenção do artigo 31. Para que seja realizada a operação concomitante, é indispensável que haja crédito constituído em favor do fisco e crédito oriundo de processo de restituição em favor do contribuinte. Como narrado na peça impugnatória, o contribuinte protocolizou pedidos de restituição que aguarda a resolução deste litígio para serem resolvidos administrativamente. Assim está informado nos despachos no corpo dos processos mencionados. Esse despacho está nesses processos específicos. Então, tendo em vista que a decisão sobre o aproveitamento das guias de retenção constitui condição imprescindível para a solução desse processo de restituição, encaminhamos este pedido para a atividade de acompanhar a solução do PAF ou PJ. Como citado, para a realização da operação concomitante, requer-se crédito constituído, que interpreto ser constituído definitivamente, e crédito oriundo de processo de reembolso ou restituição, cuja análise aguarda a conclusão deste julgamento em relação ao aproveitamento das guias de retenção ocorridas nas filiais, ao qual neguei provimento. Portanto, competirá à unidade preparadora a realização da operação concomitante, fim da análise dos processos de restituição. Não a este juízo, até por ser análise do direito creditório do contribuinte, matéria estranha ao PAF corrente, que trata do lançamento de contribuições sociais previdenciárias, devendo esse pedido ser rejeitado. Quanto à diligência, para que não seja inscrito em dívida ativa, para se apurar valores do crédito, se faça operação, deve ser negada por se tratar de um pedido impraticável, que faça a parte final do despacho, que considere o deslinde desse processo indispensável para a análise do direito creditório, que porventura tem direito contribuinte. Nossa, ficou muito direito aqui. Depois eu vou ter um amarelo aqui. Só um minutinho. Bem, vamos converter os presentes saldos em diligência para que a unidade apurasse os valores de crédito e realizasse a operação concomitante, continuaria não decidido o aproveitamento das guias de retenção ocorridas nas filiais, que demandam a análise da matéria por esse colegiado. Além do mais, não há que se falar em julgamento, em conversão do julgamento em diligência, como uma medida para que o contribuinte não seja inscrito em dívida ativa, pois não existe previsão legal para suspender o curso do procedimento de constituição e exigência do crédito tributário, que deflui nas medidas legais de cobrança, entre estas a inscrição em dívida. Portanto, eu voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para ser reconhecida a decadência dos créditos constituídos no período de 1 de janeiro a agosto de 2002, inclusive, é meu voto. Ok, Márcio, colegas, em relação ao item 34 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 8 de 2002, inclusive. É apenas para isso. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Márcio, aqui é glosa de compensação, correto? Sim. E aí o crédito que foi compensado é objeto desses outros processos aqui, esses pedidos de restituição. Sim. Pendências de decisão definitiva. Parte deles, no caso. Não todos, né? Porque primeiro ele quer o aproveitamento das retenções do estabelecimento filial, com o estabelecimento matriz também pedido nesse processo, em virtude de pedido de compensação dentro do processo. Então, não podendo fazer essa operacionalização dessa compensação desse encontro de contas entre a retenção da filial com o crédito devido pelo estabelecimento matriz, não podendo fazer um encontro entre filiais, tem que se aguardar, tem que se decidir para que seja decidido os processos de restituição que estão aguardando justamente a decisão desse PAF, para que a gente diga se pode ou não pode. Não podendo, ele decida por bem se ele como vai ser operacionalizado o reembolso ou restituição do contribuinte. Márcio, se o contribuinte não tivesse falado que queria a conversão do julgamento em diligência em razão do seu medo de ter inscrição em dívida ativa, será que a gente não faria essa conversão? Por que não? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Para que eles decidam o processo de restituição, eles precisam de um crédito constituído definitivamente aqui, que a gente diga que ele não pode fazer um encontro de contas entre a filial e a matriz. Enquanto não houver uma decisão favorável ou desfavorável aqui nesse PAF, não pode ser resolvido os processos de restituição que estão aguardando essa decisão. Se a gente converter em diligência, a gente não vai estar decidindo o destino dessas retenções, dessa glosa de compensação. Então, a gente tem que decidir aqui para que a unidade preparadora analise os processos de restituição e tome a melhor decisão, a decisão correta. E aí ele vai poder, inclusive, opor manifestação de conformidade contra aquelas decisões. Que podem ser denegatórias ou concessórias de crédito tributário.
Agora, essa retenção, na verdade, é direito da prestadora, né? Exceção de mão de obra? É feita na prestadora, mas o crédito se confere, a retenção se confunde com a pessoa, né? Com o estabelecimento. Na compensação, não é a prestadora que pode fazer lá, quando ela for pagar a contribuição dela? Se ela provar que fez o repasse. Porque a contribuinte, ela faz a retenção e ela recolhe em nome da prestadora, não é assim não que funciona? Do CNPJ da prestadora, isso. Pois é, aí quem é o dono desse crédito é a prestadora, ela que pode compensar Isso. lá no pagamento da contribuição dela, né? Isso. Mas isso é matéria que cabe ao processo de restituição, não ao nosso. O nosso é definir se a glosa é ou não procedente. Sim. Não. E os demais pedidos do contribuinte, que são pedidos acessórios, eventuais. Mas a questão é, para decidir esse outro ponto, é necessário que a gente decida se a glosa é procedente ou improcedente, como bem expressou o despacho. Senão ele não pode tomar decisão, e a gente fica num bloqueio infinito. A gente fica um aguardando a decisão do outro e nunca vão decidir nada. O setor de crédito com o setor aqui de julgamento. Esse é o meu ponto, na verdade. Esse primordial é esse. A gente precisa decidir essa questão da glosa para operacionalizar eventual pedido de restituição ou reembolso. Podemos votar, pessoal? E aqui o que você está concedendo é só decadência, né? Você reconhecendo, né? Isso. Já está em condição de votar, Francisco? Eu vou querer uma vista de mesa, presidente. Vista de mesa? Então vista de mesa lá. Vista de mesa para o Gregório. Item 34, então, SBIL Segurança Bancária, SEG Bancária e Industrial Limitada, vista de mesa para o conselheiro Gregório. O voto do relator foi por dar provimento parcial para reconhecer decadência até competência 8 de 2002, inclusive. Aí, quando voltar da vista de mesa, dentro dessa reunião dessa semana, a gente finaliza daí. O próximo item da pauta, nós temos tempo ainda, é o item 37, são 2 itens, né? Dois itens da mesma contribuinte. Itens 37 e 38 da Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S.A. Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S.A., itens 37 e 38. Você vai fazer na ordem da pauta? O 37 é a IOP principal, o 38 é auto de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 38. Eu só acho um pouco extenso. Eu posso fazer uma leitura mais rápida, mas eu acho que ele tem 16 páginas. Talvez seja o único que a gente consiga jogar até o final da sessão, nesses 20 minutos. Eu sugeriria, talvez, a gente segurar esse e pode ir na pauta da manhã, tem alguns processos meus mais curtos. O processo da Ajinomoto e o processo anterior também, eles são mais curtos. Aí cabe ao colegiado. Nós temos 20 minutos e tem 16 páginas. Eu faria a leitura de 10 páginas, aproximadamente. Da manhã do dia de hoje, está falando? Sim. Primeiro da empresa Planalto Médio, que é subsequente a esse. Quais são os itens? O da Ajinomoto e o processo da Bonfim Cargas e Encomendas são bem mais céleres. Eu acho realmente que a leitura desse vai ser isso, 20 e 21. Eu acho que a leitura desse vai ser um pouco demorada. Tá, qual que é o item, então? 20 e 21. Item 21, 20 e 21. Brasil. Bonfim e Ajinomoto, isso? Isso. Talvez a gente consiga fazer esses dois nesses 20 minutos. Perfeito. Colegas, dado a demora que vai ser os outros processos do conselheiro Márcio, e dado o tempo escasso que a gente tem, e o conselheiro está informando que esses 2 itens, o 20 e 21 da pauta da manhã, que não foram julgados,
ele acredita que sejam possíveis de serem julgados agora, então nós vamos fazer o julgamento desses dois. Item 20 da pauta, então, Bonfim, Cargas e Encomendas Limitada. Item 20 da pauta, Bonfim, Cargas e Encomendas Limitada. Pode iniciar a leitura, Márcio. Tá bom. Então, é um lançamento referente à parte patronal, inclusive SAT-RAT, lavrado contra o contribuinte acima identificado, no período de 12 de 2003 a 12 de 2006, no valor aproximado de R$ 1.300.000. No recurso voluntário, houve apenas reiteração dos termos deduzidos na impugnação. Pois bem, vamos direto ao voto. Não houve decadência, já que a ciência ocorreu em 2007, então apenas para fazer uma análise exauriente do processo, não houve decadência. A notificação fiscal é referente a contribuições previdenciárias patronal, inclusive SAT-RAT, as competências em razão da não comprovação devida a entidades terceiras, em razão da não comprovação do desconto na competência 12, estabelecimento 23, dos pagamentos efetuados a segurados empregados, tomando por base a GFIPS e GPS deste período específico. Como o contribuinte não apresentou razões de defesa perante esse colegiado, eu me valho do permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 e resgato aqui a decisão do acórdão recorrido. Pois bem, vamos lá. Vou fazer direto aqui a leitura da parte central, né? As alegações de improcedência e inexatidão dos valores apurados prosperam, porque, conforme o relatório fiscal, os valores constantes da notificação foram declarados pelo contribuinte em GFIP. As informações prestadas são de sua inteira responsabilidade, a teor do artigo 225 do RGPS, constituem-se em termos de confissão de dívida. Então, procede também a alegação de que os recolhimentos não foram devidamente considerados, porque o relatório fiscal informa que foram considerados valores de recolhimento constantes dos sistemas informatizados no DAD, no RDA e no RADA. Em relação à contribuição devida sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, destaco que a mesma é relativa a contribuições posteriores a 12 de 2003, fundamentada na Lei 8.212, na redação dada pela 9876, conforme explicitado no relatório folhas 239, dispositivo não declarado inconstitucional pelo STF. Quanto às alegações de constitucionalidade e legalidade, deve-se ressaltar que a atividade administrativa é vinculada sob pena de responsabilidade funcional. Bem, a referida vedação, que fala que o contribuinte menciona, que a autoridade julgadora menciona, está no artigo 18 da portaria 10.875, estou apenas fazendo esse acréscimo, e concluo que, por não haver o contribuinte apresentado nenhuma prova de incorreção do quanto apurado e dos recolhimentos efetuados e apontados nos relatórios de lançamento, por ter o lançamento observado fielmente a legislação, não existe fundamento para declará-lo nulo ou julgá-lo procedente. Nesses termos, eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 20 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 20 da pauta, da contribuinte Bonfim Cargas e Encomendas Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 20, Bonfim Cargas e Encomendas Limitada, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Estou registrando na ata também que o julgamento foi realizado no dia 12/7/21, no período da tarde, ok? Próximo item, então, é o item 21 da pauta, da contribuinte Aginomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Aginomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, item 21, também de relatoria do conselheiro Márcio. Pode iniciar a leitura, Márcio. Eu vou explicar o processo, até para que fique claro. Então, foi efetuado lançamentos nos períodos de junho, setembro, outubro e dezembro de 2009. Na impugnação, como resultado da impugnação, foi cancelado algumas competências, e sobrou apenas uma competência. Então, vou aqui direto ao voto. Ao término do julgamento em primeira instância, o lançamento resume-se ao período de junho de 2009
em face à divergência entre folhas de pagamento e GFIP, tendo o acordo recorrido demarcado a inexistência de duplicidade dos pagamentos a Yoshiaki Kikuchi, William Masaura e Nobuo Kimura, que teriam recebido remunerações sobre duas rubricas, 293 bônus, 296 gratificação. Então, para contextualizar, o contribuinte vai dizer que, olha, são as mesmas coisas. Na realidade, houve um erro operacional, foi lançado duas vezes, mas é o mesmo pagamento. E a autoridade julgadora de primeira instância vai dizer, não, são pagamentos diferentes, então incide sobre os dois. Basicamente é isso ali que sobrou aqui para o CARF. Nessa competência, o contribuinte argue o equívoco na elaboração do MANAD, tendo informado em duplicidade as rubricas bônus e gratificação. Reforçou sua tese o fato de descontar no encerramento do mês o valor antecipado a título de bônus. Para boa compreensão, reproduzo parte da documentação comprobatória deduzida e reapresentada no recurso voluntário. Então, aqui você tem um exemplo do MANAD. O MANAD ele é um documento que tem um layout específico que são separados por essas barras. Eu sublinhei em vermelho justamente esses pontos de coincidência das pessoas beneficiárias. Então, vocês podem ver que no mesmo dia há lançamento 296, 293 dos mesmos valores, que é um indício muito forte de que há uma duplicidade, embora não é um indício conclusivo. Há um indício conclusivo de que isso aconteceu vendo o demonstrativo de pagamento de salário. Eu peguei apenas o do William Massal, Cura, a título exemplificativo. Poderia pegar o dos outros dois, eles são idênticos na forma de expressar-se. Eles comprovam a tese de que o diretor recebeu como adiantamento bônus deduzidos de RRF abatido no momento do pagamento do salário. Então, vamos ver aqui cada um. Eu sei que fica um pouco ilegível algumas coisas, mas dá para compreender. Ó, ele recebeu um adiantamento bônus de diretor no valor de R$ 87.113,25 e teve esse desconto. Então, o líquido foi R$ 63.859. Se você for no pagamento de salário de fato no final, você vai ver que tem um desconto de adiantamento de gratificação. Ele já tem um desconto, então o líquido dele cai para 18. Como vocês podem conferir aqui nas planilhas. Desse modo, em razão da natureza de antecipação da rubrica bônus, deduzido ao encerramento do período na rubrica desconto, adiantamento e gratificação, não houve duplicidade de remunerações que serviu de base ao lançamento, devendo ser cancelada a parte restante do lançamento. Resta, portanto, prejudicada a questão da alteração da multa aplicada. Nesses termos, voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o crédito constituído na competência 6 de 2009 neste estabelecimento. Repito, explico de novo, por ter, na realidade, não ser pagamento sem duplicidade, ser só um pagamento, que foi lançado em duplicidade no MANAD, pelo menos pelos elementos constantes nos autos e com os quais referendo o meu posicionamento. A DRJ, Márcio, diz que são rubricas diferentes, né? Uma rubrica é a 293, bônus diretor, e a outra é a 296, gratificação diretor. De fato são. De fato são, mas como eu mostro com o recibo do pagamento do salário, uma rubrica é descontada depois do pagamento. Se esse documento ele pode não ter valor probatório para uma pessoa, para um conselheiro, como pode ter para o outro. Para mim ele teve, porque me deu a impressão, ou pelo menos me deu a certeza, de que se trata de um erro na elaboração do MANAD. Tá. Se trata apenas de um erro, já que há um desconto de um e outro, né? Ele não está recebendo em dobro. Os elementos dos autos não levam à conclusão de que ele recebe em dobro. Levam mais à minha conclusão de que há um erro, de fato, no preenchimento do MANAD, apenas. Mas a DRJ fala isso mesmo, Deni. Fala que é 2 pagamentos diferentes. Mas é muito suspeito dizer que 2 pagamentos no mesmo valor, nos mesmos centavos, no mesmo dia, que um é deduzido depois do pagamento do outro. Então, por todo esse arcabouço probatório, eu afirmo o meu convencimento de que não são 2 remunerações, é apenas uma remuneração. Perfeito. Podemos colher os votos, colegas? Francisco, como você vota? Rapaz, eu não estou seguro, não. Eu vou divergir. Ok. Acho que... Ok. O conselheiro Francisco diverge e aí nega provimento, né? Francisco, se tu não está seguro, tu não quer analisar o processo?
Não, eu não estou seguro no sentido assim, é porque eu já analisei todo aqui, o que está aí, eu não estou seguro no sentido convencido, não é seguro, convencido. Tá. Então, tá. Gregório, como que você vota? Relator. Renata? Acompanhe o relator. Rafael? Relator. Ricardo? Eu acompanho o relator. Ana? Relator. Eu vou acompanhar a divergência. E aí, para o item 21 da pauta. O provimento foi integral, né, Márcio? Só havia essa competência no lançamento, só havia mais esses lançamentos, né? São 3 lançamentos referentes a esses pagamentos, supostos pagamentos em duplicidade, numa mesma competência. Então, é integral. Tá, então ficou assim o resultado para o item 21 da pauta da contribuinte Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Julgamento realizado em 12/7/21, no período da tarde. Repetindo, item 21, Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Horário... 3 minutos que nós temos. 7 no meu relógio. Segundo o que foi falado, em Patrícia, só confirma. Se for o caso de passar 2, 3 minutos, você pode esperar, né? Sim, presidente. Falaram que até às 19 horas, não que se vá, né? Mas, vamos ver aí. Teria mais um teu aí que daria para fazer, Márcio? No meu relógio aqui faltam... Vocês estão torturando meu gogó, mas vamos lá. Esse do Planalto Médio, na empresa Planalto Médio, ele Qual que é o item? É o 39, continuando a pauta da tarde. Tá, ele tem uma decadência e ele reitera as razões de defesa em sede, algumas razões. Mas é simples, ele é um pouquinho extenso em tamanho, mas ele é simples. Tá, então vamos lá, então. Mas vai passar um pouco. Eu acho que não vai dar polêmica na turma, então vai todo mundo convergir, porque é uma matéria unânime, mas é um pouquinho extenso. Eu consigo ler rápido, mas é um pouco extenso. Qual que é o item, você falou? 39. Planalto Médio. Empresa jornalística Planalto Médio. Tá, colegas, vamos lá. Item 39, se passar, pessoal, vai ser só um pouquinho, tá? Das 18. Item 39, empresa jornalística Planalto Médio Limitada. Item 39, pode iniciar a leitura, Márcio. E o máximo de resumo que for possível, tá? Certo. Pode começar. Eu vou primeiro agradecer o Gregório, eventualmente, esse processo, ele havia sido decidido já, ele sugeriu, não, vamos converter em diligência, porque não veio a prova com a juntada do RDA, do RADA e outros elementos. E com a resolução, foi juntado esses documentos. E a autoridade verificou-se no termo de constatação fiscal que a auditora não incluiu as GPS no sistema de lançamento, razão pela qual não houve a geração dos relatórios RDA e RADA. Na sequência, confirmou a existência de recolhimento antecipado em todo o período, encabulando as folhas 365. E por ter identificado o pagamento antecipado, não intimou o contribuinte, como foi a minha orientação da minha diligência. Desse modo, aqui nessa parte introdutória da decadência, o lançamento em questão refere-se ao período de janeiro de 97 a junho de 2006, com conhecimento em 30 de outubro de 2006. Houve recolhimento antecipado na forma da tabela abaixo reproduzida. Então, houve recolhimento em todos os meses, que são referentes às competências que poderiam estar atingidas pela decadência do 0. Então, com base na regra de contagem estabelecida no artigo 150, reconheço a decadência do crédito tributário, aqui em homenagem ao nosso querido Luiz, que ele sempre puxava minha orelha, não é declaro, é reconheço, do crédito tributário constituído no período de janeiro de 97 a setembro de 2001, inclusive, já que o conhecimento foi em 30 de outubro, então poderia ser feito o lançamento da competência de outubro. Então, esse é o primeiro ponto.
Com relação ao contribuinte individual, esse ponto aqui, eu estou em consonância parcial com a decisão, eu vou acompanhá-la, eu vou reproduzir, não vou fazer a leitura do acordo recorrido, mas eu estou em consonância parcial, e explica a parcialidade. Embora a súmula 425 do STJ tenha determinado que a retenção de 11% não se aplica às empresas optantes pelo Simples, optantes do Simples, desculpa, como os lançamentos tomaram por base a escrituração contábil do recorrente e não houve a juntada de provas de que os serviços tenham sido prestados por pessoas jurídicas, por esta carência documental, impede manter a infração. Então, em algumas retenções, estou dizendo, falta prova de que eles eram optantes do Simples no período, mantém. Porém, a Coprescal, eu divido do acordo recorrido, porque ele está exigindo a alíquota de 15% referente a serviço prestado por cooperado por intermédio de cooperativa de trabalho. Como já sabemos, né, trata-se de contribuição inconstitucional declarada pelo STF no recurso extraordinário 595.838, o qual eu não farei a leitura das razões por ser já de conhecimento do nosso colegiado. Então, trata-se desse caso dos autos. Desse modo, voto em dar provimento parcial ao recurso, declarando a decadência do crédito no período de janeiro de 97, que faltou um, a setembro de 2001, e cancelar o levantamento COP. E ainda fico com uma pulguinha atrás da orelha, se não é cabível também a gente analisar a questão do Simples, já que é uma informação que existe nas nossas bases de dados, embora não seja algo que o contribuinte tenha demonstrado documentalmente. Mas, eu entendo que seja uma matéria de fácil entendimento da turma, que a gente já julgou várias vezes, com muita prova aqui, com prova substancial, e não merece maiores análises, só mesmo esse ponto específico do prestador do Simples. É isso, presidente. Ó, dei 2 minutos ainda para deliberação, está vendo? Que agilidade, né? Então, tá. Na realidade, nesse caso aqui, o que não provou, fazendo uma relendo, o que não foi provado é que houve prestação por pessoa jurídica. Naturalmente, então, que não dá para provar se ela é ou não do Simples. Mas uma hipótese de ser uma prestadora que o contribuinte não prova ser do Simples, talvez seja razoável a conversão dos julgamentos em diligência nesses casos, não no caso desse auto, porque é uma informação que existe nos sistemas informatizados da administração tributária. O contribuinte não necessariamente precisa produzi-la. Então, ficou até mais fácil, presidente. É só mesmo a declaração do reconhecimento da decadência e o cancelamento do levantamento COP. COP é cooperativa de trabalho, os 15%. Da né? Coprescal, isso, Coprescal, nome da empresa. Coprescal Serviços. Tá. Então, colegas, o conselheiro relator está reconhecendo, então, a decadência até a competência de setembro de 2001, inclusive, em razão de haver antecipação de pagamento. Ele traz uma tabelinha ali com recolhimentos, né? Tem uma coluna de valor do INSS, mas de terceiros. E ele está cancelando também o lançamento referente ao levantamento COP, né? Que é Cooperativa de Trabalho 15%. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ao processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. No caso da decadência, Márcio, ele pediu... Ele é de ofício, não? Ele requereu a decadência, requereu. Né? O que ele pediu, você deu ou você deu menos que ele pediu? Dei menos do que ele pediu. Ele não provou que o recolhimento das prestadoras de serviço advieram do Simples. A retenção, no caso.
Tá, então a prejudicial decadência você acolhe parcialmente. E aí você cancela, no mérito, cancela o levantamento COP, isso, né? Isso. Tá. Então, colegas, para o item 39 da pauta, da empresa jornalística Planalto Médium Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando seu lançamento até a competência 9 de 2001, inclusive, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o levantamento COP. É com um O só, né? É com um O. Geralmente, não é CO. Geralmente eles colocam COP, né? De cooperativa, mas então tá. Fica um O só. Então, repetindo. Agradecer o Gregório de novo pelo zelo, né? Esse processo ia ser decidido se não fosse o zelo em vertente de diligência. Legal. Agradeço. Então tá, colega. Repetindo então, item 39, empresa jornalística Planalto Médio Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento até a competência 9/2001, inclusive, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o levantamento COP, né? É isso aí, colegas. Acho que agora deu, né? Horário, vamos ver. 18h03. Então tá, colegas. Vamos encerrar a nossa gravação e retomamos amanhã às 9 horas. Patrícia e Rafael podem encerrar a gravação.